Olá, galera, tudo bem com vocês? Mais uma aula online, dando continuidade ao nosso segundo bimestre. Hoje nós vamos falar sobre exercício físico, posturas e saúde. Todas as aulas que a gente inicia, eu sempre falo que é um conteúdo muito importante para a vida de vocês. E com esse não seria diferente. Então, muito mais do que aprender para você comprovar a sua aprendizagem em termos de cumprimento da sua carga horária, notas e tudo mais, é um conteúdo que você precisa estudar com muito afinco, porque é um benefício para a sua vida e para os seus familiares, é lógico, para que você possa instruí-los, né? Então, assim, é uma aula realmente que vai ter aplicabilidade na sua vida e de forma já assim instantânea, né? Por isso peço que vocês aproveitem ao máximo o conteúdo dessa aula, tá? Uma aula muito bem preparada e que você possa realmente usar os conhecimentos que você adquirir aqui desde já, ok? Na aula de hoje, então, nós vamos falar como prevenir os transtornos futuros, principalmente em relação à coluna vertebral, às nossas articulações, né, com exercícios físicos, claro, que é o nosso enfoque principal. Vamos falar também sobre as curvaturas da coluna. Vamos olhar também muitos casos de dor nas costas que poderiam ser provocados ou podem ser provocados por tensões nos músculos e ligamentos que sustentam a coluna. Vamos ver também a boa postura versus a má postura e no final tem algumas dicas práticas de como manter a boa postura. Deitado, sentado, ao levantar, ao carregar peso. Então, espero que vocês aproveitem ao máximo a nossa aula e vamos lá para os próximos slides. Previna transtornos futuros com exercícios. Bom, aqui nós já entramos especificamente na importância dos exercícios físicos para os possíveis danos, desgastes, vindos da má postura, vindos da inatividade física em relação à nossa coluna vertebral. Sabemos que a coluna vertebral desempenha um papel importante tanto para a postura estática, ou seja, quando nós estamos parados, seja de pé, deitado, sentado, quanto para quando estamos em movimento do nosso corpo. Isso em virtude da posição bípede humana, porque vejam só, ficar de pé como os seres humanos, posição bípede, ou seja, sustentados pelos dois membros inferiores, não é uma posição tão simples. Isso vai exigir um trabalho do nosso esqueleto e da nossa musculatura. Tanto é que nós chamamos o nosso esqueleto de arcabouço de sustentação, que é o que vai sustentar todo o nosso corpo, os nossos órgãos, a nossa musculatura, ok? Por isso, nós precisamos ter esse trabalho em conjunto, tanto prevenindo musculatura e esqueleto de traumas, de postura inadequada, para que nós tenhamos essa postura condizente com aquilo que nós precisamos para estar executando as nossas funções. Dentro dessas múltiplas funções, observam que ela apresenta uma estrutura essencial que permite o bom desempenho do Bem, aqui nós temos a coluna vertebral vista de perfil, né, de lado, e nós temos aqui as curvaturas normais da nossa coluna vertebral, ok? Então, aqui
nós vemos que a coluna vertebral possui 4 curvaturas normais, que é a lordose cervical, a cifose torácica, a lordose lombar e a cifose coxígea, sacro e cóccix, que nós temos aqui. Aqui, essa pontinha aqui é o nosso cóccix. Todas bem visualizadas quando se observa a coluna lateralmente, que é o caso aqui dessa nossa foto. Bem, o aumento ou a acentuação ou a diminuição dessas curvaturas podem representar doenças que precisam ser tratadas. Por isso que nós precisamos preservar a nossa postura mais ereta, porque geralmente, principalmente hoje com o uso do celular, uso de notebook, então atentar para a altura da mesa de trabalho, para que a gente não fique com essa posição aqui, ó, muito acentuada, ok? Isso vai causar muitas dores. Aqui também tem tido grande problema por causa do uso das nossas tecnologias. A gente fica numa posição muito olhando para baixo, afeta, vai tirar essa curvatura normal aqui da cervical, bem como aqui da lombar, postura inadequada para assistir televisão, postura inadequada para a gente sentar até para se alimentar, não é? Então tem que estar atento, preservando aqui a curvatura normal da lombar, ok? E aqui também a sacrococcígeo. A gente precisa ter muita atenção, sentar corretamente. Mais adiante a gente vai ver algumas dicas de como sentar corretamente, né? Mas tudo isso para que a gente possa preservar essa curvatura normal. E qualquer curvatura acima do normal, é interessante procurar um ortopedista, para que nos oriente melhor e entre aí, né, com as possíveis reabilitações, RPG ou uso de coletes, enfim, aquilo que for necessário para cada caso. Muitos casos de dor nas costas podem ser provocados por tensões nos músculos e ligamentos que sustentam a coluna, ok? Então é isso que nós falamos até no slide anterior. Então por isso que nós precisamos ter uma postura correta, ficar com a coluna ereta, bem acomodados na cadeira, apoiar os cotovelos na mesa quando estivermos usando o mouse ou utilizando o teclado do notebook. Prestar atenção também quando estivermos digitando no celular, que fica mais difícil, porque além de você digitar, você tem que estar sustentando, né, o celular, mas procurar corrigir essa postura, colocar o celular aqui mais alto, um pouco na linha dos olhos, para que você não tenha essa postura inadequada para estar provocando essas tensões nos músculos e ligamentos. Bem, geralmente as causas e os agravantes dessas situações são as condições inadequadas de trabalho. Foi o que eu falei para vocês. Por isso que a gente tem que ter cuidado, principalmente agora, nesse momento que a gente está trabalhando muito sentado, que nós estamos em home office. Então, isso tem que ter cuidado redobrado. O manuseio, o levantamento e o carregamento de peso excessivo. Olha, prestar bastante atenção quando formos levantar peso, ajudar flexionando os joelhos, né, para que a coluna não fique desprotegida. Ok? Então, verificar também a possibilidade de estar aí dividindo o peso para não estar carregando além daquilo que a sua coluna, seus braços e articulações podem suportar com um grau de proteção a essas estruturas. A manutenção de posturas incorretas por muito tempo, problemas psicossomáticos e a fadiga muscular. Bom,
Isso aqui, gente, é aquilo que eu estava falando. Então, assim, se você está assistindo televisão, assistindo um filme, evita ficar deitado no sofá. Isso para a coluna é realmente assim um prejuízo muito grande, principalmente para a cervical. Então, prestar atenção na postura quando estiver assistindo televisão, porque às vezes a gente distrai, fica ali por tanto tempo, não é? Bem como no trabalho agora, nessas condições de home office, muito tempo parado, muito tempo sentado. O que são problemas psicossomáticos? São realmente problemas que vão afetar o nosso psique, então vão trazer aquela carga para o nosso psicológico e vão manifestar em dores nas costas, dores no pescoço, né? Então, isso são problemas psicossomáticos, problemas de origem psicológicas que vão ter manifestação no nosso físico. E a fadiga muscular, causada justamente também, além de tudo isso daqui, por a falta de atividade física, falta de você fazer um bom alongamento após as suas atividades, ou durante ou no início. Então, vai causar esse estresse muscular muito grande, que a gente chama de fadiga muscular. E para isso, além dos alongamentos, é interessante também você tomar bastante água ao longo do dia, fazer ingestão de vitamina C, ingestão de potássio, né? Por isso que se recomenda pelo menos ingerir uma banana, né, por dia, vai estar ajudando muito. Também pingar umas gotinhas de limão no almoço ali, porque a gente conta com ferro que tem na carne vermelha, principalmente, né, em maior abundância, mas também nas folhas verdes. Então, fazer uso ali de umas gotinhas de limão na hora do almoço, do jantar, que vai favorecer. A boa postura é definitivamente um dos caminhos mais seguros para a prevenção e o tratamento dos distúrbios do sistema músculo-esquelético. Já a má postura pode causar várias lesões. Muitas pessoas são acometidas de dores, principalmente nas costas. Bom, então, por que que isso acontece? Porque somente depois de algum tempo que acontece a postura inadequada é que vai causar dor. Então, a gente fica com aquela postura inadequada para a televisão, para dormir, para carregar peso, carrega peso além da conta, principalmente idades escolares, né, que sobrecarrega muito as mochilas, aquelas pessoas que não têm a oportunidade de ter um armário para guardar os livros didáticos, cadernos e tudo mais, então pode causar essa sobrecarga e que pode conviver tranquilamente com essa postura inadequada sem sentir dor. Porém, quando a dor instala, significa que o problema já está assim bem grave. Então, como que faz para que essa dor tenha tratamento, para que esse problema tenha tratamento e a pessoa, logicamente, não tenha que conviver aí com essa dor, né? Faça o quanto antes essa reeducação postural. Então, a educação postural é algo que se deve iniciar na infância, para evitar esses problemas na idade adulta e até mesmo ainda na infância. Quantas crianças hoje reclamam de dor nas costas, dores no pescoço, dor na lombar? Então, para se ter uma postura correta, é preciso praticar atividade física regularmente e estar atento à postura durante aí o dia, sentado, de pé, fazendo as atividades domésticas, até quando você vai se vestir, vai calçar, vai amarrar o tênis, abotoar uma sandália, né, uma chinela, enfim. Para tudo isso, você tem que prestar atenção, ter essa consciência corporal de como está a sua postura.
e ajudar, sempre eu falo isso, ajudar os demais. Está corrigindo também a postura dos seus próximos em casa, seja pai, mãe, irmãos, mais velhos ou mais novos, né? Então a gente que aprendeu isso, que já tem essa noção, tem também o papel de estar zelando por essa boa postura também em relação às outras pessoas que estão próximas a nós, né? A fim de manter a coluna ereta o tempo todo. E aqui eu falo, não é coluna reta, viu? Esse termo tá errado, a gente não aplica a coluna vertebral, é coluna ereta, ok? Quando já se instalou a dor, quando tem alguma questão para estar corrigindo, a fisioterapia é que é indicado. Então, a fisioterapia atua na prevenção ou no tratamento de alterações funcionais, orientando quanto à utilização de uma postura adequada na posição em pé durante as atividades de rotina ou quanto à necessidade de prática de exercícios para a manutenção da postura correta. Muito interessante, o fisioterapeuta faz essa abordagem, até alerta para qual seria o tamanho de travesseiro ideal, para a postura também quando vamos nos deitar, né? O fisioterapeuta também puxa bastante a orelha em relação a assistir televisão deitado no sofá. Então, é um trabalho da fisioterapia que vai fazer tanto a prevenção quanto reabilitar esses casos. A fisioterapia vai atuar também por meio de técnicas como a RPG, que é a reeducação postural global, que corrige possíveis alterações, né, na postura, alongando e fortalecendo a musculatura, mantendo ou promovendo a postura mais correta possível. Pacientes relatam como os principais benefícios da fisioterapia a diminuição da dor, a prevenção de complicações futuras, bem como a melhora na qualidade de vida. E claro, você precisa manter esses conselhos que o fisioterapeuta estiver te alertando para que você possa melhorar esse quadro de dor, corrigir esses vícios posturais para conseguir assim manter a qualidade de vida. Aqui nós vamos para algumas dicas de como manter a coluna ereta, como ter essa melhora da postura. Tudo vai partir, como eu falei, da consciência corporal. Olha só, aqui como ele está sentado, não está encostado na cadeira, aproveitando bem o assento, nem aqui o assento e nem onde ele pode apoiar as costas. Aqui, muito distante, o pé não está apoiado no chão, tá vendo? Isso aqui é uma postura assim comum. Se a gente não vigiar bem, a gente fica desse jeito exatamente. E aqui a única coisa que eu ainda alertaria é que o cotovelo ele precisa estar apoiado aqui na mesa, porque com o cotovelo solto você vai ainda ter uma sobrecarga aqui no seu ombro. Então aqui para ficar mais próximo ao ideal é apoiar o cotovelo também na mesa, às vezes chegar essa escrivaninha um pouco para frente, ok? Então, evitar trabalhar com o tronco inclinado para a frente. Segundo conselho, dormir de lado. Isso é o mais recomendado. E aqui a altura do travesseiro, ela deve ser suficiente só para preencher essa distância que fica aqui do ombro, né? Então, só para elevar um pouco a cabeça para não ficar uma posição não cômoda. Então, evitar dormir assim como a gente gosta, né? Abraçar o travesseiro. Então, sempre ter essa consciência corporal quando a gente estiver dormindo.
Os especialistas recomendam também colocar um travesseiro ou uma almofada entre os joelhos, que vai causar aqui, vai trazer um bem-estar maior para a região lombar. Realmente é uma posição excelente e a gente precisa acostumar com essa postura aqui ao deitar. Terceiro conselho, apoiar o peso do corpo nos dois pés. Não sei se vocês já perceberam, às vezes algum sapato, tênis ou algum calçado que a gente usa com maior frequência, a gente percebe que um dos lados dele, aqui na parte do calcanhar, fica mais desgastado, ou um pé de sapato desgasta mais do que o outro. Então é interessante observar isso para a gente ter essa noção se a gente está apoiando o peso do corpo nos dois pés de forma equilibrada, de forma igual. E isso é interessante, a gente precisa perceber para corrigir. Andar sempre ereto, não curvado para frente e nem curvado para trás. Evitar carregar bolsas pesadas no ombro. Principalmente as mulheres, observa-se que às vezes um ombro é um pouco mais baixo que o outro, e às vezes isso vai ser por conta da bolsa, que às vezes vai colocando muito peso, carrega a bolsa em um ombro só, não alterna os ombros, não divide o peso dessa bolsa, quer seja em duas sacolas ou deixa um pouco de peso, né? Enfim, esse cuidado tem que ser observado. Ou como eu disse para vocês, mochila da escola ou algum outro peso que a gente tem que carregar com maior frequência. Então, distribuir esse peso de forma igual para que o corpo possa ter esse sustento. E por fim, praticar exercícios físicos, justamente para retirar aquela carga que vai ficando ao longo do dia da coluna cervical, também para facilitar com que a musculatura libere todo o ácido lático que ficou retido aí durante o dia, durante as atividades que nós desempenhamos, durante o peso que nós carregamos, ou algum tipo de desequilíbrio maior no sistema músculo-esquelético. Então, a prática de exercícios físicos é muito interessante. E nada de carregar muito peso durante a prática de exercícios físicos. Tudo tem que ser feito com bastante cuidado, com bastante atenção, bem orientado, para que na prática de exercício físico você também não tenha aí uma lesão, uma sobrecarga maior do que a sua articulação, sua musculatura possa suportar. E acabou. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Beijos para vocês.